Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Que alegria estarmos juntos aqui para meditarmos a Palavra de Deus. Hoje eu quero meditar com você Mateus capítulo 13, versículo de 54 a 58. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficaram admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Irmão e irmã, Jesus está dizendo: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. A dificuldade de Jesus, eu creio que também você experimenta. Como é difícil a gente evangelizar os nossos próprios familiares. Como é difícil a gente evangelizar os nossos próprios familiares. A palavra diz que Jesus ali não fez muitos milagres na sua própria terra. Então, em outras terras, Jesus fazia muitos milagres, mas na sua própria terra, ou seja, aonde ele cresceu. Aqui é Nazaré, aonde ele cresceu, aonde ele viveu. Então, as pessoas viam Jesus crescendo, as pessoas viram Jesus brincando, as pessoas conheciam José, conheciam Maria, conheciam a família de Jesus. Então está dizendo que ali ele não conseguiu fazer muitos milagres. Mas por quê? Porque eles não tinham fé. Então em todos os outros lugares as pessoas colocavam fé em Jesus. As pessoas deste lugar não colocavam fé em Jesus. Eles só conseguiam ver a humanidade de Cristo. Jesus era humano, sim, mas também Jesus era divino. Então, em outros lugares, as pessoas conseguiam notar, conseguiam entender que aquele homem não era só um homem, ele também era divino. Homem, sim, mas também ele era divino. Um homem-Deus. As pessoas acreditavam nisso e por isso recebiam milagres. Mas os seus familiares, ou seja, as pessoas que viram Jesus crescer, elas tinham dificuldade disso. E diziam: de onde lhe vem essa sabedoria, esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Eles só viam o lado humano de Jesus. Irmãos e irmãs, quantas vezes nós também temos dificuldade de evangelizar os da nossa própria casa? Quantas vezes você tem dificuldade de evangelizar os da sua própria família? Os nossos familiares demoram muitas vezes a entender a nossa conversão. Os nossos familiares demoram a entender e acreditar que a gente encontrou Jesus. Eu posso até dizer que quando você se converte, talvez os seus familiares sejam os últimos a acreditarem na sua conversão. Os nossos familiares sempre duvidam. Se você está indo para a igreja, se você agora está buscando a Deus, isso aí é fogo de palha, isso aí logo acaba. Eles são talvez os últimos que acreditam na nossa conversão. Por quê? Porque eles estão acostumados a nos ver em determinado padrão de vida. Ora, aquele povo que viu Jesus crescer, eles estavam acostumados com aquilo, em ver aquele menino crescendo e sem milagres. E de repente, do nada, está fazendo milagre. A mesma coisa com a gente.
os nossos familiares, eles convivem tanto com a gente, então eles acostumaram a nos ver em determinado padrão de vida. Às vezes até num padrão de vida mundano. E agora dizer que me converti, dizer agora que eu mudei, é difícil para eles acreditarem nisso. Eles têm dificuldade de enxergar o sobrenatural de Deus em nós. Porque eles tocam muito a nossa humanidade. Como convivem muito com você, eles tocam muito a sua humanidade. E aí, entender que agora existe o Espírito Santo agindo na sua vida, entender que agora existe o sobrenatural de Deus, isso é muito difícil para ele. Então, por conta da familiaridade, eles tendem a olhar só o que é humano e esquecem que existe um sobrenatural que pode estar agindo sobre a sua vida. Meus irmãos e minhas irmãs, não é fácil. E aí, qual é a moral que você tem para evangelizá-los? Se eles não acreditam na sua conversão, se eles não acreditam no poder do Espírito Santo na sua vida. Então, meus irmãos, é difícil. Até Jesus passou por isso. Então, eu e você também vamos passar. Para os de fora, às vezes é mais fácil evangelizar. Os de dentro, o teu marido, os teus filhos, os teus pais, os teus vizinhos, tudo que é muito familiar vai se tornando mais difícil. É difícil eles entenderem o poder de Deus que está agindo na sua vida. Mas nunca se esqueça que quando não é possível usar palavras para evangelizar os nossos familiares, tem coisas importantes a se fazer. Testemunho de vida, oração e penitência. Para converter familiares, testemunho de vida, oração e penitência. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.